Olá você, meu irmão. Olá você, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e neste vídeo eu queria falar sobre a infalibilidade do Papa. Um assunto bem interessante, que alguns católicos não entendem, inclusive muitos católicos não acreditam, só que eles não acreditam porque eles não entendem. Os não católicos, eu nem preciso falar, que por interpretarem a igreja enquanto uma instituição meramente humana, atribuem à igreja as capacidades e qualidades humanas, sem reconhecer que quem guia a igreja é o Espírito Santo. Esses também não entendem, não aceitam. Ora, Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, se nós não conhecermos as coisas concernentes à nossa igreja, à nossa fé, nós não iremos entender, consequentemente não iremos amar. Eu queria falar neste vídeo sobre a infalibilidade do Papa e já vou pedindo que você se inscreva no canal e ative as notificações. Eu queria começar esse vídeo trazendo aqui uma reflexão, aquela passagem bíblica do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 22, versículo 31, onde Jesus diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por sua vez, confirma os teus irmãos. Bem, nós percebemos aqui que o próprio Senhor intercede por São Pedro, o próprio Senhor faz uma oração: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, confirma os teus irmãos. Tu, porém, Pedro, quando tu entender toda a verdade, confirma os outros apóstolos, confirma os meus outros discípulos. Apesar de todas as tuas fraquezas humanas, eu pedi a Deus para que a tua fé, ou seja, o conjunto daquilo que eu te ensinei para a tua salvação e salvação dos homens, nisso você não vai tropeçar. Veja, nós também temos aqui Mateus 28:20. Ensinai todas as nações a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós percebemos aqui duas situações bem interessantes. A primeira, Jesus reza pela fé de São Pedro. A segunda, Jesus diz a São Pedro e aos outros apóstolos para que eles ensinassem a todas as nações a verdade, o evangelho, a doutrina, e que esse mesmo Jesus estaria com eles, estaria com a igreja todos os dias. É interessante que Jesus faz questão de mencionar todos os dias. Não terá pausa, não terá uma década em que eu não estarei com vocês, não terá 1500 anos que eu não estarei com vocês. Todos os dias eu estarei com vocês, enquanto vocês estiverem ensinando, enquanto vocês estiverem admoestando, corrigindo, zelando e pastoreando pela minha igreja. Então a primeira coisa que nós temos que entender: Jesus pediu ao próprio Deus que a fé de São Pedro não desfalecesse. Jesus pediu a São Pedro e aos outros apóstolos que eles ensinassem verdades de fé para o mundo inteiro. Primeira reflexão que nós fazemos aqui: quando nós falamos de infalibilidade do Papa, nós estamos dizendo que o Papa, quando ensina sobre fé e questões morais, ele não pode errar. Por que ele não pode errar? Nós estamos aqui vendo no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, que Jesus pediu a Deus para que a fé do Papa, a fé de São Pedro, não desfalecesse. E também nós percebemos que São Pedro, junto com os apóstolos, receberam a missão de ensinar. Ora, só pode ensinar coisas divinas aquele que está protegido pelo próprio Deus para não cometer erros. Visto que o acometimento de erros teológicos, erros sobre fé, erros sobre moral, poderia simplesmente colocar muitas almas a perder. Ou seja, vamos aqui continuar a nossa aula, mas eu preciso que você entenda que o Papa, ele não comete erros sobre fé e sobre moral. E é importante nós continuarmos aqui e falarmos da diferença sobre a infalibilidade e a impecabilidade. Muitas pessoas dizem o seguinte: olha,
como é que o Papa pode ser infalível se ele não é impecável? A questão é que nós católicos acreditamos que o Papa também comete pecados, que se confessa como todos nós. A infalibilidade não tem nada a ver com a impecabilidade, da mesma forma que os profetas pecavam, da mesma forma que os escritores do Novo Testamento pecavam. São Paulo dizia que ele era pecador. O profeta Isaías também era pecador. Os outros escritores, os outros evangelistas, São Pedro, que escreveu suas cartas, negou Jesus Cristo. Ora, quando eles escreveram essas cartas, elas não estavam inspiradas por Deus? É claro que estava. Porque Deus, quando olhou para os escritores, percebeu que eram pecadores, mas o próprio Deus, através de seu Espírito Santo, deu a cada um deles o carisma da inspiração, ou seja, mesmo que os escritores sejam pecadores, quando eles estiverem fazendo determinadas coisas, como por exemplo escrever o texto sagrado, eles serão protegidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma, mesmo que os papas sejam pecadores, quando eles estiverem ensinando sobre fé e moral, ou seja, fazendo a mesma coisa que os apóstolos fizeram quando escreveram as cartas, a mesma coisa que os evangelistas fizeram quando escreveram as cartas, ensinando sobre fé e moral, Deus vai proteger o sumo pontífice. Então, esse negócio de o Papa não pode ser infalível porque ele peca, esse argumento cai por terra porque os evangelistas também pecavam. Os profetas também cometiam pecados. Os apóstolos também pecavam. Só que o Senhor os protegia, os dando o carisma da inspiração. Outra coisa que muitas pessoas questionam é o seguinte: como que o Papa pode ser infalível se ele comete falhas humanas, erros intelectuais? O Papa pode dar uma opinião errada sobre economia, uma opinião errada sobre medicina. O Papa deu uma opinião errada sobre uma ciência biológica. Óbvio. Deus deu o carisma da infalibilidade ao sumo pontífice quando ele trata de fé e de moral. Tudo bem? Da mesma forma que, quando a Sagrada Escritura aborda alguns assuntos e que muitas vezes aborda de maneira controversa, abordando temas científicos controversos, o objetivo da Escritura não é falar de ciência, é falar de fé e moral. Então, quando o assunto for fé e moral na Escritura, é infalível. Tudo bem? Agora, vamos aqui tratar sobre o termo ex cátedra. Ex cátedra, do latim, significa literalmente da cadeira. Eu vou trazer aqui uma passagem do Evangelho de Jesus falando sobre a ex cátedra dos fariseus. Veja. Mateus 23. Dirigindo-se então Jesus à multidão e a seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Ex cátedra de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando os fariseus repetirem aquilo que Moisés sempre ensinou, investidos da autoridade de Moisés, porque eles sentaram na cadeira de Moisés, obedeçam aquilo que eles falam. Porque apesar de toda a hipocrisia deles, apesar dos pecados dele, apesar dos erros intelectuais deles, quando eles ensinam estas coisas sobre a lei e os profetas, eles estão certos. Porque estão sentados na cadeira de Moisés. Tudo bem? Quer dizer que o Papa é infalível quando se pronuncia a partir do trono de Pedro. Isto é, como sumo pontífice, como sucessor daquele que recebeu as chaves do reino dos céus, líder e condutor terreno de toda a igreja. Agora, existem algumas condições para que o Papa fale ex cátedra. Por exemplo, quando ele se pronuncia como sucessor de Pedro, usando o poder das chaves concedida aos apóstolos. Eu vou ver se eu trago aqui um texto do Concílio Vaticano I. Eu estou aqui com o texto do Concílio Vaticano II, o documento Pastor Eterno. Olha só. Portanto, nós, permanecendo fiéis à tradição recebida desde os primórdios da fé cristã,
para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, proclamamos e definir um dogma revelado por Deus que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando exerce seu supremo ofício de pastor e doutor de todos os cristãos, e em virtude de seu supremo poder apostólico define uma doutrina de fé e de costumes, vincula toda a igreja. Pela assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, goza daquela infalibilidade com que o Divino Redentor quis que sua igreja fosse acompanhada na definição da doutrina sobre fé e costumes. Portanto, estas definições do Romano Pontífice são imutáveis e por si mesmas e não pelo consentimento da igreja. Então, o texto do Concílio Vaticano I define o dogma da infalibilidade papal. Só que o concílio não criou o dogma sempre existiu. Essa noção de infalibilidade sempre existiu. Nós podemos ver, inclusive, nas Sagradas Escrituras. E mesmo que não estivesse explícito nas Sagradas Escrituras, podemos perceber que o simples fato de Jesus estabelecer pastores para a sua igreja, para que essa igreja ensine o mundo inteiro, necessariamente é importante que esses pastores tenham a infalibilidade. Olhemos para Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Agora, vamos aqui voltar para as condições para que o Romano Pontífice fale ex cátedra. Primeiro, ele tem que se portar como o sumo pastor, o sumo pontífice, o doutor de todos os cristãos. Ou seja, o Papa tem que se colocar nessa situação. É como se ele dissesse: agora eu vou falar como o Papa. Agora eu vou falar como o pastor. Perceba que o Papa Francisco, nós chamamos ele de Papa. Só que, na verdade, ele é o bispo de Roma. Praticamente quase tudo que o Papa fala é como o bispo de Roma. Quando o Papa decide realmente falar como Papa, é quando ele está falando ex cátedra. É que nós nos acostumamos a chamar, a achar que sempre o Papa está falando como Papa. Só que na maioria do tempo o Papa está falando como o bispo de Roma. Bispo de Roma esse, como o próprio concílio vai dizer, é o pastor de toda a igreja no mundo inteiro. Todas as dioceses estão submissas ao bispo de Roma, tudo bem? Outra condição: quando o objeto do seu ensinamento é a moral, fé ou os costumes. Alguns teólogos vão dizer moral ou costumes como a mesma coisa, tudo bem? É por isso que eu falo fé e moral. Outros teólogos vão separar. Moral é uma coisa, costumes é outra, tudo bem? Mas é só uma questão de definição teológica. Terceira condição: quando ensina a igreja inteira. Então, o Papa precisa se colocar como pastor supremo, precisa abordar assunto de fé e moral, tudo bem? Precisa falar para a igreja inteira. Não existe dogma só para o Ocidente e não para o Oriente. Não existe dogma só para o Oriente e não para o Ocidente. Não existe um dogma só para a América Latina e não para a Igreja Europeia, tudo bem? Isso não faz sentido, então tem que ser para a Igreja Católica Universal. E 4, quando é manifesta a intenção de dar decisão dogmática e não alguma simples advertência, declarando anátema que se ensine tese oposta. Então o Papa precisa falar, só repetindo, como o Papa, como o sumo pastor, o objeto é fé e moral, tá? Ou costumes, dependendo da definição teológica. Ele ensina toda a igreja e ele precisa definir algo e condenar algo, né? Eu vou voltar aqui para o texto do Concílio Vaticano. Veja, percebemos que aqui no final do dogma está escrito assim, ó: se alguém, portanto, tiver a presunção de se opor a esta nossa definição, Deus me livre, seja anátema, seja excomungado. Ou seja, o Papa, quando ele decreta um dogma, falando ex cátedra, ele anatematiza, tá? Ele condena aquilo que o contraria. Então, para ser ex cátedra, além de definir, tem que condenar as opiniões contrárias, tudo bem? Que nós chamamos de heresia.
Ou seja, o Papa é infalível quando se dirige na qualidade de sucessor do apóstolo Pedro, que ele propriamente é, a toda a igreja, quando o objeto do seu pronunciamento é a moral, a fé ou os costumes, e quando define uma decisão dogmática. Só trazendo aqui no Catecismo, parágrafo 891, vamos só ler aqui. Desta infalibilidade goza o Pontífice Romano, chefe do Colégio Episcopal, por força do seu ofício, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar na fé os seus irmãos, proclama, por um ato definitivo, um ponto da doutrina respeitante à fé ou aos costumes, tá? O catecismo trata costumes e moral como uma coisa só, tá? Alguns teólogos vão separar, mas é só uma questão de nomenclatura. Vamos lá. 892. A assistência divina é também dispensada aos sucessores dos apóstolos, quando ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro. Aqui está falando dos bispos, tá? Não vou me aprofundar nisso agora. Depois eu posso trazer outro vídeo aqui sobre o magistério dos bispos. Direito canônico. Em virtude de seu cargo, o sumo pontífice goza de infalibilidade no magistério quando, como supremo pastor e doutor de todos os fiéis, a quem pertence confirmar na fé os seus irmãos, proclama, por um ato definitivo, que tem que ser aceite uma doutrina acerca de fé ou de costumes. Cânon 749. Aqui no parágrafo 2º, o cânon também vai abordar a questão do colegiado dos bispos, que não é assunto para esse vídeo. Ou seja, infalibilidade do Papa diz respeito que o Papa não erra quando fala de fé e de moral. Tudo bem? Fé e costumes. Ou fé, moral e costumes, como alguns teólogos vão atribuir essas nomenclaturas. Mas é melhor fé e moral, ou fé e costumes. Nós acreditamos que o Papa peca e acreditamos que ele comete falhas humanas e intelectuais. Só que nós acreditamos também que quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Como que o Senhor iria dizer isso para um povo que poderia cometer erros? Olha, o Papa não comete erros quando decide falar sobre fé e moral. Ele vai cometer muitos erros em sua vida pessoal, em suas opiniões políticas, em suas opiniões públicas, tudo bem? Seus pecados, mas sobre fé e moral não. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E quando você vê por aí alguém falando alguma coisa sobre a fé católica, busque conhecer, porque na maioria das vezes estão mentindo para você. Tudo bem? E vamos respeitar e zelar pelos nossos pastores, em especial pelo nosso Papa. Abraço!